Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra O Futuro de uma Ilusão, Freud. O ser humano não pode permanecer eternamente criança. É preciso, enfim, aventurar-se no universo hostil. Referências. Esta obra inscreve-se numa reflexão sobre a cultura, à luz das descobertas da psicanálise, analisando a relação da religião com o desejo. Freud, 1856 a 1939, mostra a sua natureza de ilusão. Ele critica o seu valor, tanto para a felicidade individual como para a manutenção da sociedade, e convida a sua superação racional. Mas aqui Freud se resguarda de todo cientificismo. Renunciar à religião não consiste em substituí-la por uma outra ilusão, a crença na onipotência da ciência. Problemática. A religião aparece como um fenômeno cultural universal, presente em todas as sociedades humanas. E ela tem resistido aos progressos da ciência em todas as sociedades modernas. Para explicar a sua permanência, é preciso aprender a sua função no seio da cultura e também nas nossas necessidades humanas, conscientes e inconscientes, às quais ela responde. Somente a partir daí, podemos interrogar-nos sobre o valor real da religião, para finalmente saber se devemos ou não conservá-la. Resta então a grande pergunta: se os seres humanos podem prescindir da religião, isto é, será possível a humanidade viver sem o consolo ilusório da religião? Teses essenciais. A religião, uma criação da cultura. A cultura se desenvolve segundo dois eixos ligados entre si: o domínio da natureza, produção dos bens vitais, e o controle das relações humanas, repartição desses bens. Ela impõe aos seres humanos a obrigação do trabalho e o sacrifício dos seus instintos antissociais. Mas não basta a simples coerção para vencer a hostilidade dos seres humanos. A cultura teve de inventar um meio psicológico, no caso, a religião, que sacraliza os interditos culturais e faz respeitá-los pelo temor de um castigo ou pela esperança de uma recompensa no além. A religião, uma ilusão. A educação inculca no indivíduo uma série de dogmas, verdades que ele deve crer sem tê-los descobertos ele mesmo. Ela lhe mostra, porém, como foram estabelecidos, a fim de que se possa verificá-los por suas próprias experiências ou raciocínios. Mas, para os dogmas religiosos, as provas fornecidas não poderiam resistir ao exame da razão. Como explicar, então, sua força de convicção? Isso depende da sua natureza psicológica. São ilusões nas quais os seres humanos têm necessidade de crer. Isso porque a função essencial da religião é tornar suportável a miséria humana, oferecendo uma proteção psicológica contra os perigos e os males da vida. A crença numa providência divina e, sobretudo, na vida após a morte, protege as pessoas contra as forças esmagadoras da natureza e também, é claro, contra o cruel destino. A esperança de uma justiça futura as consola dos sofrimentos infringidos pela vida em sociedade. A religião, uma neurose. Freud denuncia, assim, um esquema infantil por trás da resposta religiosa à miséria humana, que prolonga o estado de desamparo da criança que ele foi. Daí, o ser humano reativa a figura paterna, que outrora satisfez sua necessidade de proteção através da ideia de Deus. Ele se agarra a um pai, mas desta vez muito mais poderoso. A ambivalência da relação com o pai, amado e admirado, temido e odiado, encontra-se também na relação com Deus, o que testemunha o enraizamento da religião no complexo de Édipo. Pode-se então ver na religião uma forma de neurose coletiva. Ela traz paz à angústia gerada por um conflito psíquico inconsciente do sujeito.
dispensando-o da tarefa de resolver os seus próprios problemas, esperando uma solução vinda de fora. A necessária superação da religião pela razão. Freud preconiza uma relação adulta com a realidade, na qual se trata de enfrentá-la com os meios da inteligência, e não mais de escapar dela pela negação infantil, que as fábulas e as religiões representam. O ser humano pode, assim, prescindir da sua função consoladora, se ele aceita crescer renunciando ao desejo arcaico de proteção. Mas será que se pode suprimir aquela que até aqui constituiu a base da vida em comum? Convencendo as pessoas a renunciar seus instintos associais por motivos afetivos tão poderosos? Pode a argumentação racional ser eficaz para essa criatura de fraca inteligência, dominada por seus instintos, que é, no final das contas, o ser humano? Freud sublinha que é a educação religiosa que entrava o desenvolvimento da inteligência. Ele aponta então uma educação laica, dessacralizar os interditos culturais e, sobretudo, explicar às crianças as suas necessidades. Permitiria uma reconciliação com a cultura, isenta da neurose. Conceitos: ilusão/erro. O que caracteriza a ilusão é ser derivada dos desejos humanos e não a sua relação com a realidade. Portanto, ela se diferencia do erro, pois obedece a uma lógica afetiva e não uma lógica de verdade. Desamparo. Estado de fraqueza e de impotência da criancinha, que depende inteiramente dos seus pais para satisfazer as suas necessidades físicas e afetivas. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!